Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Está com o seu coração aberto para ouvir e aprender a palavra de Deus? Qual é o tema do nosso estudo hoje? Vamos lá, quero ver todo mundo lendo comigo, mas aprendendo, guardando no seu coração. Diga assim: seja fiel. Seja fiel. A fidelidade é uma escolha. Vamos lá, todo mundo junto agora, só vocês? Seja fiel. A fidelidade é uma escolha. Você já percebeu que sou eu, que é você que escolhe ser fiel ou não? Você já notou que a fidelidade depende da minha escolha, como muitas coisas da minha vida? E podemos destacar vários aspectos da fidelidade, de ser fiel. Ser fiel em vários aspectos, como no matrimônio, na vida social, e sobretudo ser fiel, irmã Tereza, já terminou aí? Senta aqui perto da irmã, por favor, no nome do Senhor Jesus. Please. Da irmã Thalita. Venha para cá porque você fica prestando mais atenção no nome do Senhor. Estamos juntos no nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, nós podemos trabalhar em várias áreas sobre fidelidade. E nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, procurar sermos crentes fiéis. E eu poderia destacar na área moral, na área sentimental, em várias áreas, na área dos negócios, na área da nossa vida de como conduta, na nossa vida diante do mundo, diante de Deus, diante dos nossos esposos, das nossas esposas, dos nossos amigos, enfim, a fidelidade abrange várias áreas e aspectos da nossa vida. Mas eu quero deixar claro que todas essas áreas é importantíssimo que eu e você sejamos fiéis, mas vamos escolher uma área para que trabalhemos mais definitivamente e que você e eu podemos aprender no nome do Senhor Jesus. Mas eu vou repetir de novo: seja fiel. A fidelidade é uma escolha. Eu escolho, eu decido ser fiel. Diz amém no nome do Senhor Jesus. Você viu que o Salmo 101, versículo 6 diz assim: que Deus está dizendo: os meus olhos, os olhos de Deus, estão à procura de quem? Só à procura de quem, irmãos? Eu ainda não vi vocês. Isso é muito sério. Então não basta ser crente, não basta fazer parte de uma religião, não basta apenas frequentar um culto ou fazer parte de roda e membro de uma igreja. Mais do que isso, é necessário sermos fiéis. Porque o texto diz que os olhos do Senhor estão, numa tradução que não muda, e outra tradução, que é a minha contemporânea, diz: procurarão os fiéis da terra. Os olhos de Deus estão sobre aqueles que são fiéis, e a bênção de Deus está sobre aqueles que são fiéis. Agora olhe para mim e escute isso, por favor. Fidelidade custa um preço. Não é fácil ser fiel, mas escute, é gratificante ser fiel, porque Deus abençoa todos os fiéis da terra. Então vamos lá para a nossa introdução rapidamente, sem delonga nem demora. Eu coloquei aqui: o que é ser fiel? Aí fidelidade é que dá mostra de lealdade, que não contraria a confiança depositada. Fiel é leal, devotado, que se mostra constantes em ideias ou hábitos, que mostra com conformidade, que segue o padrão anteriormente o que? Estabelecido. É isso e muito mais fidelidade, ser fiel. Por recusar-se a parar de orar ao Deus vivo e verdadeiro, Daniel acabou tendo que passar a noite numa cova cheia de leões famintos. Mas a sua vontade de ser fiel a Deus o fez rejeitar as outras opções que tinha à sua frente. Você nota que eu li um texto do Salmo 101, versículo 6, e li um texto de Daniel, capítulo 6, versículo 10, que parece que não tem nexo um texto do outro. Você observa que Daniel, porque ele escolheu, porque ele decidiu, porque ele optou em ser fiel, ele foi lançado nas covas dos leões, de leões famintos.
Ele poderia, meus amados, simplesmente não ter escolhido. Primeiro, é bom lembrar a você que ele estava em terra estranha. Segundo, ele não estava cultuando a Deus no templo ou na sinagoga como os seus parentes que estavam na sua cidade. Ele estava num lugar babilônico, numa cidade, num país diferente que servia outros deuses. Mas Daniel, irmãos, literalmente, ele decidiu ser fiel. Olhe para o seu irmão e diga assim: decida como Daniel a ser fiel no nome do Senhor Jesus. Agora olha só, quem quer ser fiel a Deus a qualquer custo, irmão, tem que fazer difíceis escolhas todos os dias. Eu vou repetir isso aqui para você no nome do Senhor Jesus, porque talvez você não está prestando atenção no que Deus está falando com você. E às vezes porque você não está prestando atenção, a palavra não está entrando no seu juízo. E porque a palavra não está entrando no seu juízo, não está descendo ao seu coração. E esta palavra, porque você não está assimilando, fatalmente sairá da sua mente. E quando você sair daqui vai esquecer. E o propósito de Deus não é você esquecer, mas é você assimilar, guardar, mas sobretudo praticar a palavra, que é uma doutrina bíblica para a sua vida e para a nossa vida. Escute que eu vou repetir de novo essa frase aqui, que eu anotei inclusive. Quem quer ser fiel a Deus a qualquer custo, tem de que fazer difíceis escolhas todos os dias. Quer ser fiel a Deus a qualquer custo? Você tem que tomar decisão difícil, decisão que desagrada a muitas pessoas, que pode desagradar a amigos e parentes e aquelas pessoas mais próximas, que vão ferir princípios adotados de padrão da sociedade deste mundo. Mas você vai agradar a Deus e vai fazer contramão a tudo que é deste mundo. Então decida ser fiel no nome do Senhor Jesus. Você diz amém por isso? Primeiro ponto para que a gente possa ser objetivo: quem escolheu ser fiel rejeita a racionalização. Você pode ler isso comigo? Escolhe ser fiel, rejeita a racionalização. Nem todo mundo leu, eu acho que porque ele está com fome, ou não sabe ler, ou porque não quer ler, mas vamos ver se a gente faz mais bonito agora no nome do Senhor Jesus. 1, 2, 3. Você percebeu que muitas vezes ser fiel significa ser irracional? Significa perder a lógica? Significa fazer uma loucura? Como parece uma loucura ir à cova do leão do que deixar de orar? Irmãos, Daniel poderia ter parado de orar racionalizando. São só 30 dias, versículo 7. Depois eu volto a orar a Deus normalmente, como fiz sempre. Se fosse você, peraí, a lógica, Daniel, não custa nada, é só 30 dias que você não tem que levantar a sua voz de oração. Afinal de contas, é um decreto do rei. Afinal de contas, é uma autoridade determinando que nenhum homem e nenhuma mulher, durante o prazo de 30 dias, levantasse qualquer petição ou oração a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser ao rei. Irmão, racional, e o problema é que tem muitos crentes hoje racional e perde a bênção espiritual. Se fosse nós, certamente nós não teríamos problema de passar 30 dias. Já passamos mais sem orar? Ou não? Não tinha problema, só 30 dias. Mas a Bíblia diz que Daniel, depois que ouviu o decreto, versículo 10, ele se colocou de joelho e orava 3 vezes ao dia, como sempre orava. Ele não orou por prepotência, irmão. Ele não orou por arrogância. Ele não orava para provocar a ira do rei ou para desobedecer simplesmente. Ele orava porque ele já orava 3 vezes ao dia. E ele que foi fiel a Deus, ele foi racional na mente lógica e humana e decaída sem o Espírito de Deus. Muitas vezes, irmãos, a nossa fidelidade rejeita a racionalidade ao raciocínio humano. Você está entendendo essa palavra? O que é que você faria? 2 eu coloquei aqui. Mas não é assim com a fidelidade. Não é assim que a fidelidade funciona. Presta atenção nisso aqui. Fiel que é fiel, diga comigo, 100% do tempo fiel que não é fiel,
100% do tempo é o quê? Infiel, irmão. Ou eu sou fiel, ou eu sou infiel. Se eu não for fiel 100%, eu serei infiel. Não tem meu termo. Mas olha o que eu coloquei aqui. Presta atenção, vamos ler aqui que isso mexe com as esposas. O marido que trai a esposa apenas uma vez por ano é tão infiel quanto aquele que a trai todos os dias. Ou vocês não concordam comigo? Ah, pastor, só foi uma vez por ano. E nem por isso ele deixou de ser infiel. E nem por isso ele deixou de quebrar o laço matrimonial. E nem por isso deixou de quebrar os princípios de compromisso diante de Deus e diante da sociedade. Quem é fiel é fiel. Diga amém no nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos ser fiel. Precisamos pedir: Deus, me ajuda a ser fiel no meu trabalho, ser fiel na igreja, ser fiel com os meus amigos, ser fiel na minha conduta cristã. Irmãos, escute, por favor, olhe para mim. Tem muitos crentes que acham que não é nada demais agora casar por documento. Isso é infidelidade. Isso fere o princípio da vontade e soberania de Deus. Ah, pastor, eu vou casar para ter documento desse país. Você está dizendo que o seu Deus não vale nada, que o teu Deus não pode mudar lei, nem estabelecer lei, nem colocar rei no trono, nem tirar do trono, porque o Deus que fez os céus e a terra, Ele pode legalizar você e eu, sem você fazer o princípio de infidelidade. Seja fiel a Deus. Aleluia. Isso é sério, irmãos. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque alguns lugares nas igrejas estão agora aceitando algo inaceitável. E nós devemos lutar e dizer: Senhor, eu estou num país estranho, estou indocumentado, estou sem documento, estou sem carteira de motorista. Eu sei que eu não posso, Senhor, ter essa carteira, e não vou ter. Abre uma porta para mim, pague um preço de oração, e Deus abre a porta para você. Seja fiel. Diga amém no nome do Senhor Jesus. Amém. Oh, glória! Aleluia. A racionalização é a porta aberta para a permissividade e, consequentemente, incompatível com a fidelidade. Quando nós nos racionalizamos, irmãos, nós começamos a abrir a porta das permissões. Permissividade é permissão. Eu vou permitir. Vou permitir o quê? Eu vou permitir mentir. Eu vou abrir as portas agora para fazer a ilegalidade. Eu vou pegar um social falso. Vou pegar um brincar. Irmão, Deus não aprova isso. Me desculpe eu falar para vocês aqui que a maioria necessita de um documento. Mas eu quero lhe dizer que o teu Deus está vendo isso. E Ele pode abrir a porta para você. Seja fiel no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ainda que custe as covas do leão, mas o Deus que vê que você é fiel, Ele vai te livrar da cova do leão esfaminto e vai te honrar no tempo certo no nome do Senhor Jesus. Você diz amém? Para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Entenderam esse primeiro ponto no nome do Senhor Jesus? Seja fiel. Agora olha só, irmãos. Quem escolhe ser fiel, preste atenção nisso aí, rejeita o quê? Quero que vocês leiam no nome do Senhor Jesus. Quem escolhe ser fiel, rejeita a ocultação. O que é a ocultação? Se esconder. Olha só, irmão, olhando o texto de Daniel, eu poderia estar lendo o capítulo 6 todo para você entender melhor. Daniel poderia ter fechado a janela, versículo 10, ou ter ido orar num lugar onde ninguém o visse orando, como no porão, por exemplo. Peraí, Deus ouviria ou não ouviria a oração de Daniel se fosse no porão? Pergunto, Deus ouviria ou não ouviria se Daniel fechasse a porta do seu quarto? Mas antes ele estava com a porta do quarto aberta, virada para Jerusalém. Antes ele orava 3 vezes ao dia, na mesma posição, no mesmo quarto. Então seria infiel da parte dele se ele agora se ocultasse, fizesse de conta que estaria orando para agradar as circunstâncias estabelecidas pelo rei. Você entendeu isso aí, irmãos? Tem muita gente se ocultando, negando a sua fé, a sua posição. Ou quando alguém lhe pergunta, escute, quando alguém lhe pergunta pela conduta da sua fé, a sua posição, como é que você acha? Fica em cima do muro? Não, Deus entende, não é pecado não.
Deus não entende permissividade, não. E vocês, muitas vezes, nós nos ocultamos a dar opinião quando alguém requer de nós uma opinião como servo e serva de Deus. Como é que está a nossa opinião? Daniel, ele não fechou a porta do quarto. Daniel, mas não é assim a fidelidade que funciona. Fiel que é fiel, de verdade. Leia o restante. Não se esconde. Vamos lá, vamos ler todo mundo junto aqui no nome do Senhor Jesus. Mas não é assim que a fidelidade funciona. Fiel que é fiel, de verdade, não se esconde, nem se encolhe. Ele se manifesta dizendo: eu sou fiel. Você já pensou na hora que você diz que é amigo de uma pessoa, e na hora que uma pessoa está falando mal do seu amigo, você começa a se omitir e dizer: não seja seu amigo dele, não. Isso não é ser amigo, irmão. Isso é infiel. Como é que eu permito que alguém fale mal da minha esposa, que é carne da minha carne, e eu me omito e não dou minha opinião? Como é que eu permito que alguém fale mal do meu filho? Irmãos, seja fiel. Como é que você permite alguém falar mal da sua igreja, aí meter a lenha, e você na mesma igreja? É verdade, eu acho que é tudo isso. Peraí, irmão, tem alguma coisa muito errada sobre a sua vida. O sangue de Jesus tem poder. Seja fiel. Tome posição, não se oculte, não se omita. Tome a decisão de falar aquilo que você é como fiel. Alguém não vai gostar, talvez vai romper até a amizade com você. Não se interesse com isso. Lembre-se que Deus será o teu amigo e fiel a você. Vamos partir para o terceiro ponto terminado no nome do Senhor Jesus. Leia comigo. Quem escolhe ser fiel rejeita a dissimulação. O que é dissimulação? Olha só, Daniel poderia ter mantido a janela aberta, mas fingir que estava orando, sim ou não? Ele não estava orando, ele podia abrir a porta da janela, aquelas pessoas do rei estavam olhando lá, ele podia descer na cama e fingir que estava sentado e estava orando lá. Deus não responderia essa oração. Isso é dissimulação, irmão. Ah, eu sou crente pentecostal, falo língua e profetizo na igreja. Quando alguém lá fora vai dizer: você é crente? Não, você é ou não é? Você fala aquela língua e dá aquele glória a Deus e pula na igreja. Não, eu sou crente, mas não sou muito fanático, não. E o infeliz pula na igreja, mas na hora H se omite, dissimula. Aí, rapaz, você é ou não é pentecostal? Você dá grita e dá glória a Deus. Irmão, interessante, em alguns lugares tem pessoas que tem vergonha, mas não tem vergonha de gritar pelo seu time, pelo seu futebol, arrancar a cabeça. Irmão, a Bíblia diz que Jesus disse que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Não esqueça disso, não. Não dissimule a sua fé, seja fiel. Não deixe ninguém comprar a sua fé e a sua posição. O que é pecado, assuma que é pecado. Cuidado, irmão. Tem muita gente se associando ao mundo, andando como o mundo, falando como o mundo, vivendo como o mundo e fazendo o que o mundo quer. E eu estou dizendo para aqueles que estão dentro da igreja. E sabe o que está acontecendo, irmão? Nós estamos dando gargalhadas, dizendo que não tem nada demais, e o diabo está dando gargalhada de você, dizendo: é assim que eu quero. E como você terá uma vida cheia de Deus e de compromisso com Deus? Não dissimule, seja verdadeiro, seja quem você é, assuma, e Deus vai lhe abençoar no nome do Senhor Jesus. Ao invés de ajoelhar, versículo 10, ele poderia, por exemplo, ter se sentado numa cadeira e orar em pensamento. Outra coisa de simulação, mas não é assim que a fidelidade funciona. Fiel que é fiel não é fingido nem dissimulado. Ele é fiel até a morte. E Jesus disse assim lá na nossa igreja do Apocalipse: ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Seja fiel, irmãos. Fiel que é fiel é explícito, é desencaradamente fiel, não se omite, não dissimula. Ele é fiel debaixo d'água, fora debaixo d'água, no Japão ou na América ou no Brasil. Ele é fiel. Sabe o que Jesus disse para os crentes? Olha para mim. Deus diz assim: vós sois o sal, vós sois o quê? E vós sois a luz
Agora escuta, sal que é sal, muda de sal quando vai para o Japão? Sal muda quando vai para a América? Quando vai para o Brasil, para a África? Sal é sal em qualquer lugar, meu filho. Ele não muda, ele é sal. Luz é luz em qualquer lugar. E é isso que a gente está dizendo. Você deve ser crente em quaisquer circunstância, cultura ou país. Você deve contar com sua fé fiel a Deus no nome do Senhor Jesus. Conclusão, foi rápida a palavra hoje, né? Mas para provocar a fidelidade para você. Quem quer ser fiel a Deus tem que rejeitar a racionalização, a ocultação e a dissimulação. Nem que por isso precisa enfrentar, complete, leões e vampiros de dia e noite. Vamos terminar lendo Daniel capítulo 6? Você pode ler comigo, por favor? Vamos lá. Eu quero ler com você e quero deixar essa palavra no seu coração nesta noite no nome do Senhor Jesus. Seja fiel, irmãos. Quando você levantar no dia de clamor, escute aí. Quem vai evangelizar no próximo domingo? As irmãs do ciclo de oração. As irmãs do ciclo de oração. Escute. Vocês vão fazer o quê? Eu não vi. Vai evangelizar de verdade? Não é se encontrar. Não é fazer compra. É evangelizar. Sou fiel porque eu vou evangelizar. Você entendeu o raciocínio que eu estou dizendo aqui? Porque nós, às vezes a gente vai evangelizar e estamos conversando, batendo papo, colocando em dia os nossos assuntos que está fora. Não, irmão, você está ali para evangelizar. Ei, mães, nós viemos aqui para falar de Jesus. Viemos aqui para entregar folhetos. Nós temos uma agenda para cumprir, que é a agenda de Deus no meu coração. E eu não vou abrir mão dessa fidelidade. Não, eu vim aqui para evangelizar. Eu não vim aqui para conversar, para brincar ou para marcar encontro. É evangelização. Eu sou fiel naquilo que Deus determinou. Lembra o que significa ser fiel? Você marcou um compromisso para orar e jejuar. Seja fiel, irmão. Temos horário, começo e fim da oração e do jejum. Aí nós queremos a bênção de Deus, mas nós não queremos ser fiel. E quantas vezes estamos nos tornando infiéis em detalhes, em coisas bobas e pequenas? Olha para mim. E que muitas vezes nós pensamos e dizemos: Deus não vai se preocupar com isso. Ei, Deus vai se preocupar com isso, porque os olhos deles, os olhos de Deus, estão sobre os fiéis da terra. Daniel capítulo 6, versículos 1 até o versículo seguinte. Vamos continuar aqui esse versículo aqui e vamos terminar no nome de Jesus. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: pareceu bem a dar e constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estava os presidentes, e desse conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desde os príncipe e os presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Agora, olha só, preste atenção no que está lendo aqui em seguida. Mas não podia achar ocasião ou culpa alguma. Vamos ler junto? Porque o quê? Porque o quê? Porque ele era fiel e não se podia achar nenhum vício nem culpa. Daniel era fiel. Olha só o que diz o texto aqui, no nome do Senhor Jesus. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e os presidentes, conselheiros, governadores, concordam em que o rei devia baixar um decreto e fazer firme o edito ou edital, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei,
estabelece o edito, o edital, e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o edito, o edital. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estava aberta as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e disseram: no tocante ao mandamento real, não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, e que não se pode revogar. Então responderam diante do rei: Daniel, que é dos teus transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste antes 3 vezes por dia faz sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs com o coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edital ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões diante dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a situação de Daniel. Então o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer na sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, a primeira luz da aurora, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Estão comigo? Chegando à cova, chamou por Daniel com voz de angústia: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizeste dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. E quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Da minha parte lhe foi feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Foi assim que Daniel prosperou no seu reinado, no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Diga ao seu irmão: vale a pena ser fiel. Olha a consequência, irmão. Não tenho tempo aqui, eu não quero gastar mais tempo até eu tenho, de mostrar as consequências de quem é fiel e as consequências de quem é infiel. Escuta, olha para mim: quem é infiel aparentemente prospera por algum tempo, mas um dia a máscara cai. Quem é fiel pode até sofrer por um tempo,
mas um dia Deus prosperará ele e será exaltado diante de todas as pessoas. Foi assim com Daniel. Então seja fiel, irmãos. Este rei pagão, que não conhecia o Deus verdadeiro, ele agora dá um decreto, irmãos, e nomeia como o único Deus verdadeiro e vivo o Deus de Daniel, porque Daniel foi fiel ao seu Deus. Seja fiel, irmãos, e as pessoas, e os amigos, e os incrédulos que lhe conhecem, vai dar testemunho de que o teu Deus é verdadeiro na tua vida, porque você é fiel. Amém? Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora cantar mais um corinho.